Não soltaram as lágrimas encontrando vocês de novo, viu? Muito feliz. Então, assim, muito obrigada, né, por cada um que chegou aqui, vindo de não sei de onde, né, cada um com a sua rotina, enfrentou, né, algumas situações, né, e a essa hora vocês estão aqui. Então, eu agradeço muito e eu espero que a conversa seja útil para cada um, que de alguma maneira essas palavras possam ajudar. E eu peço a vocês, assim, que abram o coração, né? E fiquem, assim, numa atitude de receptividade. Aí as palavras acontecem, né? E, assim, o que vocês precisarem ouvir, talvez seja dito, né? Se eu não falar, vocês perguntem também, fiquem à vontade para qualquer momento interromper, perguntar. As perguntas são bem-vindas, às vezes elas são mais úteis, né, do que se eu vier com coisas prontas. Então, pensem que realmente isso precisa ser útil para vocês. Eu não venho falar assim de nada teórico, filosófico, eu não vou falar de religião, mas eu vou falar de coisas profundamente naturais, que nos pertencem, que só nos escapam, né? A gente só não está, de repente, com a atenção devida, né, para observar essas coisas na nossa vida. Talvez a gente ainda não ouviu sobre isso, por alguma razão, né? Não. Eu falo isso assim para que vocês não precisem comparar isso com nada, ou que não para que vocês não pensem que vocês precisam se converter a alguma coisa. Não tem nada disso. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é um processo, né, de autoconhecimento. Então, como é o tema, né, o título do nosso encontro, né, que é a meditação como autocura e a autocura como um caminho para a felicidade. Então, quando a gente fala autocura, então assim, nós curarmos a nós mesmos. Então, esse auto, né, quer dizer olhar para si mesmo. Então, a gente poderia imaginar esse caminho de cura como um caminho em que nós estamos entendendo quem nós somos. A gente não vai mais esperar que o médico nos diga, né, o que você tem, que remédio você vai tomar, que comprimido você precisa. A gente não vai precisar, Regina, a gente não vai ficar esperando mais que a ciência nos diga se nós devemos tomar café ou não, se a gente qual é a dieta ideal. Porque a gente tem se colocado um pouco dessa maneira, né? A gente tem entregado as nossas vidas para essa visão externa, né? Esperando que alguém fale sobre nós mesmos, esperando que alguém nos diga para onde a gente tem que ir. E a gente fica assim nessa forma um pouco ingênua e confusos, porque a gente está vivendo entre seres confusos, então os cientistas também se confundem, os políticos se confundem, os líderes se confundem, os pais se confundem, os professores se confundem, os médicos se confundem, né? São seres humanos. Claro que cada um está tentando fazer o seu melhor dentro daquilo que lhe é possível, dentro da visão que ele tem, que ele sustenta. Então, é o momento de nós tomarmos conta da nossa vida. É o momento da gente aprender a dirigir as nossas intenções.
Mas isso não quer dizer... Deixa eu pegar um chazinho antes que eu... Isso não quer dizer que agora a gente vai se vestir de uma armadura e vai dizer assim para fora, né? Agora eu vou enfrentar o mundo, agora eu vou enfrentar obstáculos, agora eu vou conquistar coisas. Esse não é o caminho, né? Não é isso que nós vamos fazer. Então, quando a gente diz vamos dirigir a nossa vida, vamos tomar posse, né? Vamos dar conta de nós mesmos, é olhar para dentro. É olhar para dentro. E esse olhar para dentro, enfim, é a coisa mais tranquila que a gente tem para fazer. Porque lidar com as coisas fora, achar que a gente tem uma vida, né? Que a gente tem que defender, ou que a gente tem inimigos para combater, isso é extremamente cansativo. Mas não é necessário. Realmente não é necessário. Tudo aquilo que a gente considera como difícil, como inimigo, como algo externo, é sempre uma visão interna. Isso sempre depende de coisas que a gente está cultivando dentro, no nosso coração. Depende dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas atitudes. Então, eu acho isso profundamente tranquilizador, calmante. Não? Assim, você não tem com quem brigar mais. Você não precisa se estabelecer agora uma rotina super dura, onde você tem que manter diariamente, né, uma atitude de combatente. Né? Não é mais isso. Nesse caminho da meditação, embora a gente tenha que ter uma disciplina, porque é necessária uma continuidade, assim como um remédio que a gente toma. Então, esse caminho de autoconhecimento, quando a gente inicia, ele precisa de continuidade. A gente vai ter que fazer isso pelo resto da vida. Mas não que seja duro. Quando eu falo esse resto da vida, é porque isso vai ser uma delícia mesmo. Isso vai ser muito bom. Isso não tem fim. A gente vai descobrir muitas coisas. E nós vamos descobrir todos os recursos internos que nós temos disponíveis para superar todas essas dificuldades. Então isso está dentro. Isso não é maravilhoso que a gente possa receber essa notícia? Né? Que o remédio que a gente precisa está dentro? Se a gente está doente do corpo, se a gente está doente do coração, se a gente está doente da cabeça, isso começou dentro de nós mesmos. Começou tudo através dos nossos pensamentos, das coisas que a gente acredita, das coisas que a gente passa a sentir, porque a gente pensa determinadas coisas, pelas coisas que a gente começa a fazer, porque sente e pensa determinadas coisas. Então a gente teria esses 3 níveis de veículos que a gente precisa conhecer, né? Nós temos um veículo. Veículo por quê? Porque são formas através das quais a gente se expressa nesse mundo. Então nós temos um corpo que se move. Nós temos um corpo também não só físico, mas nós temos um corpo de energia que corresponde às nossas emoções. E nós temos um corpo mental que corresponde aos pensamentos, às imagens mentais que a gente, o mundo mental, né, uma paisagem mental, um mundo mental que a gente habita. Então esses 3 veículos a gente precisa conhecer. Então a gente vai no médico, talvez o médico venha nos explicar: você tem um estômago, você tem um fígado, você tem o pâncreas, aí quando você come, a comida vai para cá, vai para lá. Aí ele vai nos explicando essa anatomia, né, essa fisiologia, todo o nosso sistema, para que a gente saiba o que nós precisamos comer, que atividade física a gente tem que ter, né? Então nós somos apresentados, nós precisamos ser apresentados ao nosso corpo para saber como lidar com ele. Mas o corpo físico não para aí, o nosso ser não para aí. Então, nesse caminho de autocura, se a gente quiser realmente passar a transformar, né, a nossa vida, a gente precisa entender que tem coisas mais sutis do que apenas o corpo físico.
Então a gente tem a nossa energia, tem a energia interna, as nossas emoções, e a gente tem a nossa mente. Eu gosto de falar desses 3 veículos, né, do corpo, da energia e da mente, porque isso não pertence a uma religião, né? Aí a gente vai dizer assim que o nosso corpo é cristão, que o nosso corpo é budista, que o nosso corpo é pertence ao islamismo. Então, se a gente falar dessas coisas naturais, a gente não precisa ficar com medo de praticar, como se a gente estivesse agora entrando numa doutrina. Eu acho extremamente importante que a gente entenda isso, que não é preciso, isso não precisa ser religioso. E se nós temos uma religião, a gente pode incorporar a meditação completamente dentro daquilo que a gente estiver praticando. Não tem problema, não tem contraindicação nenhuma, né? Não importa se a gente está reverenciando a Deus, Alá, né? Buda, não importa isso, né? Esses seres, todos eles, tiveram uma visão muito elevada e muito profunda sobre a vida. A história da religião, o nome que foi dado para as palavras que eles expressaram, veio depois, veio através dos praticantes. Os mestres não deram nome para aquilo que eles estavam falando, não deram. Cristo não estava ensinando o cristianismo, Cristo estava expressando uma visão profunda sobre a vida. O Buda não ensinou o budismo, ele estava expressando uma visão profunda sobre a vida. Eles enxergaram coisas muito profundas, curativas. Eles estavam apontando para o nosso ser, não estavam falando de religião. Isso veio depois, né? Isso veio depois com as palavras. Então, também não tem problema se a gente se sente inserido dentro de uma tradição religiosa. Elas também têm a sua importância, né? Como linguagem. Mas eu só estou falando isso, também não é para acabar com as religiões. É só para que vocês não tenham nenhum receio, nem de que a meditação é alguma coisa que não pertence à nossa vida como algo natural, né? Então a meditação é isso, a meditação é um caminho de autoconhecimento. O autoconhecimento é um caminho de autocura. Autocurar-se, autoconhecer-se e encontrar a felicidade natural. Nesse caminho em que nós vamos entender como funciona o nosso corpo, como funcionam as nossas emoções, a nossa mente, e quando a gente for curando tudo isso, curando o corpo, curando as emoções e curando a mente, nós vamos encontrar uma fonte inesgotável de paz, de amor, de sabedoria, de alegria, de equanimidade, de generosidade. Não vai faltar isso, porque isso é o que nós temos de mais natural dentro de nós. A gente só não está sabendo olhar, porque nós estamos olhando para fora. E a gente está buscando essas coisas na comida, né? No trabalho, no salário, nos lugares, nas coisas, nas relações, nas ideias. E tudo isso, a gente também não vai precisar se afastar disso. A gente não vai deixar de comer, vai continuar comendo gostoso, vai continuar trabalhando, recebendo por isso, vai continuar se relacionando, encontrando as pessoas, vai poder ter coisas, mas a gente não vai mais se enganar, achando que essas coisas são tudo, né? Porque essas coisas são transitórias, essas coisas vêm e vão. E assim, isso é tão natural, tão óbvio, mas a gente não para ver, né? A gente não para ver que as coisas vêm e vão. A gente já teve tantas coisas, né? Tantas coisas já passaram pela nossa vida, tantas pessoas. É que a gente está tão acelerado, né, olhando para frente, que quando uma coisa passa, no momento seguinte a gente diz, bom, então agora eu preciso de outra coisa. Se meu amor se foi, eu preciso de outro amor. Se meu carro deu perda total, agora eu vou começar a pagar outro, né? Se eu não posso comer mais quindim porque o meu médico disse que eu não posso, então eu vou encontrar um outro doce. Se eu não estou mais feliz nesse emprego, se eu fui despedida, eu preciso de outro emprego, né? Então, quando uma coisa passa, a gente não contempla o processo dessa passagem.
a gente não contempla um processo de transitoriedade, por mais que isso se repita por anos, 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 anos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90. A gente está lá, na beira da morte, e ainda não viu isso. Tão simples, tão escancarado, tão natural. Então, você veja, nós estamos tão confusos que a gente não vê essas coisas óbvias. Aí esses mestres que passaram entre nós, eles viram isso. Eles não viram uma coisa filosófica. Eles não estavam desenvolvendo uma teoria. Eles só viram essas coisas. Então a primeira coisa que eles vão dizer, para gerar em nós uma motivação de ficar paradinho, porque já que o nosso movimento é sempre de conseguir coisas, sempre sair correndo, né? Toda a nossa energia, todo o nosso corpo e os nossos pensamentos são para isso. O que eu vou fazer agora? A gente acorda de manhã e agora? O que eu vou fazer? E agora? O que eu tenho para conseguir? E agora? O que será que eu vou perder? O tempo todo assim, a gente está como um bichinho, né? Que ataca ou se defende, né? Bastante animal isso, né? Bastante animal, né? Não pertence ao nosso corpo isso. Então é muito difícil a gente receber instruções assim, ó, agora o que nós vamos fazer é ficar bem quietinhos para a gente só se observar. Nós vamos ficar quietinhos só para observar o mundo e para ver se isso que a gente está fazendo faz sentido, né? Daí não vai, isso vai parecer muito fora daquilo que a gente está fazendo. Parar não faz sentido. Aí os mestres, eles vão nos ajudar. Eles vão dizer, bom, já que você não consegue ficar paradinho, eu vou te ajudar agora a observar algumas coisas na sua vida para você ver que parar é bom, que parar é importante. Então, um dos primeiros ensinamentos que eles vão dar é assim, olha, tudo na vida é transitório. Nada disso que você está buscando, você vai encontrar nas coisas. Não existe felicidade e segurança nas coisas, nas relações. E, portanto, de tempo em tempo, embora as alegrias elas apareçam, de tempo em tempo você vai se sentir triste, você vai se sentir vazio, você vai se sentir inseguro, você vai se sentir aflito. Aí, de repente, você encontra mais alguma coisa que você acha que está ali. Aí passa o tempo, daqui a pouco aquilo te escapa. Daqui a pouco aquilo que parecia bom fica ruim. Ou aquilo que era ruim parece bom, e daqui a pouco fica ruim de novo. Então as coisas estão sempre mudando. A natureza de todas as coisas é a transitoriedade. É uma transmutação constante. Está tudo mudando. Tudo mudando. Nosso corpo está mudando desde que a gente nasceu. Aí eu cheguei aqui, eu olho para a Rania, eu falo, mas que Rania é essa? A Rania vinha brincar de bolinha aqui na escola, né? De manhã. Olha o tamanho da moça. Né? Mas a gente olha para ela, principalmente a mãe, né? A mãe olha para ela, parece que ela sempre teve essa idade. Aí lembrar dela pequena é até difícil, né? Lembra. Mas é assim mesmo. A gente está mudando. E a gente olha para o espelho, mas parece que a gente está sempre olhando para nós. Mas quantas caras a gente já viu nesse espelho? Como é que a gente vai dizer que nós somos os mesmos desde que nós nascemos? Né? A Bruninha também aqui, né? Também vi a Bruninha pequena. Oh, moça, duas moças aqui, né? Amigos queridos aqui que eu tenho, né? Né, Luciane? Estamos aqui, a gente se conheceu aos 13 anos. A gente se olha e parece que nós somos os mesmos, né? Os alunos aqui, quantos encontros a gente já teve. Parece que nós somos os mesmos. Não somos. O corpo não é mais o mesmo. O que a gente está sentindo não é mais a mesma coisa. O que a gente está pensando já mudou bastante, né? Então, tem alguma coisa que continua, sim, mas a gente já vai chegar lá, né? Mas não é a identidade, isso que parece isso que a gente aponta como sendo nós mesmos, né? O meu nome, o meu emprego, minha formação, a minha hereditariedade, a minha família, a minha cidade, né? Essas coisas assim, eu sou isso. Mas nós não somos isso.
Isso tudo assim é um adorno da nossa vida. Isso tudo vai cruzando assim pelo nosso corpo, pela nossa mente, né, que é vasta. Essas coisas são possíveis, né? Mas a gente começa a se agarrar e começa a achar que essas coisas são permanentes. E a gente diz: eu sou isso, meu nome é esse, eu vim de tal família, meu currículo é esse, eu não sou maravilhosa? Não? Ai, que lindo tudo isso que eu fiz. Ou talvez não, talvez a gente não queira contar tudo que a gente fez porque a gente tenha vergonha, tenha medo. A gente pode se construir de qualquer maneira, né? Com orgulho, com vergonha, com inveja, com desejo de apego, né? Aí a gente tem esse mundo interno e a gente começa a se apresentar a partir disso. Mas aí vem os mestres e eles dizem: você não é isso, porque tudo isso que você está apontando é transitório, muda o tempo todo. Se tudo muda, o que é você? Você não precisa ficar aí nesse sofrimento mais, achando que você é essas coisas passageiras. Você não precisa mais ficar nessa situação que quando elas passam, você fica sem chão. Porque quando elas passam, daqui a pouco você se reconstrói. Como foi possível você se reconstruir? Como foi possível? Desde aquele momento que você achou que você ia morrer, que nada mais fazia sentido. Mas de repente você vai levantando e você se reconstrói, né? O que é que tem de sutil nisso que sempre nos mantém vivos, mesmo quando esse corpo morre? Mesmo nesse momento a gente não morre. Continua. O que continua? Então nós somos isso que continua, não as coisas que a gente vem fazendo, pensando, sentindo, né? Nós somos a possibilidade de tudo isso que acontece. Por isso que a gente muda. Mas a gente muda e daí se agarra por 10 anos. Aí constrói tudo de novo e se agarra por mais 10 anos. Aí, mais 10 anos, outra coisa. E a gente perde essa magia de perceber esse momentinho em que a gente perde, antes de sair construindo, tem alguma coisa extremamente viva, luminosa, que está ali, disponível. Aí, em vez da gente ficar paradinho, por isso que a meditação é importante, porque a gente vai aprender agora a pegar esses momentos, na transição, na mudança, em vez de você sair correndo para o dia seguinte, para o momento seguinte, para a identidade seguinte, para o emprego seguinte, para o amor seguinte. Para um pouquinho e fica nesse silêncio, onde você ainda não é nada, mas ali você é tudo. Quando você se sente nesse lugar onde você ainda não é nada, onde você não decidiu pelo momento seguinte, pela ação seguinte, você está num campo vasto de possibilidades, em que você pode escolher qualquer coisa. Mas a gente não percebe isso, porque nós somos muito rápidos e nós estamos muito apegados às noções daquilo que é bom e ruim. Então é como se a gente não pudesse ficar parado. Porque se eu ficar parado, eu morro. Se eu ficar parado, alguém me ataca. Se eu ficar parado, eu vou morrer de inanição. Não é isso. Então, no primeiro momento, quando a gente é apresentado à meditação, isso pode parecer um pouco aflitivo, porque a gente está tudo automatizado. Nosso corpinho, coitado, apesar de cansado, apesar de ele dar sinais o tempo todo: cansei, me deixa deitar um pouquinho, me deixa ficar esse final de semana sem fazer nada. Não, acho que eu não posso. Acho que é melhor eu planejar alguma coisa, porque a gente está sempre preparado para o pior, né? Então a gente vai parar para meditar e aquilo vai parecer impossível. Vai coçar, vai doer, vai dar aflição, vai parecer sem sentido. A gente vai lembrar de tudo em volta se movendo e a gente vai dizer: o que eu estou fazendo aqui parado? Que loucura é essa? E está ótimo que pareça sem sentido, porque dentro do que a gente está fazendo, o parar é impossível. E justamente porque nós vamos parar, nós vamos descobrir uma outra dimensão em que é possível se viver. A gente vai descobrir uma outra dimensão da vida. Isso é maravilhoso. Não percam isso, sabe? Não percam essa oportunidade de descobrir o silêncio. Porque é uma outra dimensão, nós podemos viver numa outra dimensão. A
gente não precisa mais ficar vivendo assim, sofridos, cansados, se sentindo miseráveis, com medo, impotentes, precisando da aprovação de todo mundo. Essa dimensão é uma dimensão possível. Tanto é que a gente está vendo, né, no mundo. É isso que está acontecendo. Muitos, né, bilhões de pessoas acreditando nisso e vivendo, né, situações miseráveis. Mesmo as pessoas que têm muito dinheiro, elas estão dominadas pelo medo. Elas morrem de medo de perder aquilo que elas ganharam. Então, essas pessoas, elas também não encontraram ponto final. E é lindo quando a gente encontra alguma pessoa desses lugares, né, onde elas têm tudo, e elas têm a coragem de dizer para nós, olha, aqui não tem nada, nada, né? A gente ouve, tem alguns famosos que dizem isso, né? Aqui não tem nada. Então essa é uma dimensão possível de se viver, né? Acreditando que nós somos um ser, uma identidade particular, né? Com um corpo que precisa ser protegido, com uma energia que sobe e desce, né? A gente fala tanto hoje sobre bipolaridade, né? A pessoa está lá em cima, daqui a pouco ela está lá embaixo. Aí a gente vê hoje o medo ganhando o nome da síndrome do pânico, né? A síndrome das pernas inquietas, né? Que a gente não para. As pessoas tendo ataques, né? Vendo coisas, de tanto que elas têm medo, elas começam a ver as coisas das quais elas têm medo. A Jussara é enfermeira, né, Jussara? Cuida do coração das pessoas, né? Ela sabe. Ela vê as pessoas chegando lá com o coraçãozinho apertado. Está lá. Então a gente pode viver essa dimensão e ela pode ganhar uma qualidade de realidade, mas ela não é a realidade final. Então nós podemos, através do silêncio, desenvolver outros olhos, um olhar extremamente profundo, para perceber que nós não precisamos mais ficar nessa dimensão. Nós não vivemos numa dimensão física. Nós vivemos numa dimensão extremamente sutil, onde nós criamos a realidade com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com as nossas ações. Se a gente conseguir mudar a nossa forma de se mover no mundo, nós mudamos a realidade, e não só a nossa realidade, porque cada um que mudar o seu comportamento e a sua visão vai ter um profundo impacto sobre todos à sua volta. Todos vão ser tocados pelos nossos olhos. Ninguém vai ficar fora disso, né? Porque isso que nós vamos descobrir é de todos. E aí, como a gente vai estar descobrindo isso e vai estar saboreando isso, né? A gente vai comunicar as pessoas. Imagina se uma mãe, ao descobrir que tem remédio para dor de barriga do filho, não vai dar um remédio para dor de barriga do filho, não é possível. Ela jamais ia guardar isso para ela. Se a gente descobre o remédio e a gente encontrou a cura, a gente quer mais compartilhar, porque a gente vê que é possível. É só a pessoa tomar aquela dose, a dosezinha diária de silêncio. Vai funcionar. Isso que eu estou falando, isso que eu vou apresentar para vocês, é extremamente simples. Extremamente simples. Não é uma coisa que a gente precisa de algo especial, sabe? Ter estudado algo especial, ter feito coisas especiais ao longo da vida. Pelo contrário, isso aqui é para as pessoas que têm problemas. É para as pessoas que estão se sentindo doentes. Isso que a gente vai trilhar não é para a gente se orgulhar, como se a gente fosse fazer uma coisa especial para ser diferente dos outros. Isso é remédio. Por isso nós não precisamos nos orgulhar porque nós estamos no caminho espiritual. Ninguém se orgulha porque está tomando remédio. Tem sentido isso? Não. Então, o caminho espiritual é remédio. Então nós vamos entrar profundamente humildes. Nós não vamos nos tornar especiais. Nós vamos apenas nos curar.
E nós vamos nos transformar em doutores, em enfermeiros, em cuidadores, irmãos de todos. Né? Vocês não querem perguntar alguma coisa antes de eu continuar? Não? Eu adoro perguntas. Eu acho sempre bom, assim, vocês colocarem um pouco da necessidade de vocês. Ah, querida. Eu fico muito feliz de falar isso para vocês. Muito feliz. Muito feliz de estar falando isso aqui, sabe? Nessa terra. Não que isso seja real, né? No sentido absoluto, né? Mas assim, pessoas que eu conheço há muito tempo, né? Pode dizer, querida. Você acabou de dizer que é um remédio. É. Mas é também prevenção. Não é só quando já existe uma doença ou algo. Isso, eu gostei. Ótimo. Você não vai estar doente o resto da vida, né? Então, só que depois vai funcionar como uma prevenção. Né? Exatamente, a gente não para de fazer isso, né? Mas assim, na realidade, a gente encontra a cura final, sabe? Não é uma coisa assim que, por exemplo, o corpo físico, se eu parar de comer, eu morro, né? Eu tenho que comer sempre. Então, essa cura que a gente vai fazer, que é a cura para o nosso coração, ela é definitiva. Então, existe uma noção desse caminho de liberação, a gente vai se liberar de todos os problemas e nós vamos nos iluminar. Nós vamos realmente encontrar a essência do nosso ser. Aí não tem mais como ficar doente. Quando a gente está ignorando, quando a gente ignora essa condição, aí a doença se instala. Mas nesse nível em que a gente vai falar de cura, a cura é final. Não é, ai, que bom falar isso, né? Essa visão ela é infalível. Enquanto a gente estiver treinando, a gente vai ter momentos que a gente vê, aquilo funciona, daqui a pouco a gente pede, acha que não vai ver mais, daqui a pouco a gente vê, pede, daqui a pouco vê, pede, vê, não pede mais. Tá? Então, nesse nível da visão, como a gente vai falar aqui, a cura é definitiva. Mas esse caminho, né, como eu falei, não é isso que você falou da prevenção, é uma coisa importante também. A gente não precisa achar que esse caminho ele vai parecer útil só se a gente estiver em desgraça. Esse caminho ele é útil, inclusive, se a gente estiver super bem na vida, no sentido da transitoriedade. Então, isso é uma coisa muito importante, porque os momentos mais difíceis de praticar é quando tudo está bem. Né? Porque aí parece assim, bom, agora está tudo andando bem, acho que eu vou deixar um pouquinho essa história de silêncio de lado e eu vou saborear essa coisa toda aí, né? Está tudo funcionando, acho que eu posso... A gente acha que pode relaxar, né? Mas é aí que a gente é pego desprevenido. Porque roda. Então tem um termo que a gente pode usar assim, a vida gira. Existe a roda da vida. Então não tem nada parado. As coisas são cíclicas. Então os mestres, quando eles olham para nós, se a gente estiver chorando, eles falam, está sofrendo. Se a gente estiver sorrindo, eles dizem, está sofrendo. Por quê? Porque quando a gente está sorrindo, sem a visão de sabedoria, a gente não percebe que logo no momento seguinte, aquelas coisas vão passar, elas vão mudar de aparência. E a gente vai se sentir inseguro. Então, os momentos de alegria, não é que a gente precise dizer assim, não vou viver essa alegria. Porque senão talvez a gente vai parecer pessoas amargas, né? A gente está numa festa de aniversário, todas as amiguinhas, e vai dizer, eu não vou brincar porque isso aí vai passar, né? Amanhã é segunda-feira, eu não vou nem me envolver com esse negócio. Não é isso, né?
A gente vai viver a vida, mas vai viver assim, ó, olho aberto, entendendo o que está acontecendo. A gente não pode mais andar com pessoas cegas, não pode mais andar dessa maneira infantil. Nós somos crianças crescidas. A Ania e Bruna, já vou avisando vocês, tá? Todo mundo é criança. A gente fica grandinho, um pouquinho mais enrugado, mas a gente precisa isso, né? Abrir os olhos. Abrir os olhos. Precisa ver as coisas como elas são. Então, a gente cresce, mas a gente continua aprendendo. Continua aprendendo. Então, a gente vai viver todas as coisas, mas com esse olho desperto, entendendo que a vida é um fluir, não tem que agarrar, não tem como agarrar, não tem como segurar a água na mão, não tem como agarrar o espaço, não tem como conseguir isso. Então, quando a gente entende a fluidez das coisas, a gente cruza pelas experiências sabendo que elas passam. Aí, mesmo que as coisas estejam assim no auge, a gente está lá, assim, né? Colhendo o melhor. A gente fica de olho aberto. Porque essas coisas passam. Isso já é um olho de sabedoria. Entender que as coisas são transitórias já é... Nossa, isso já é um salto na nossa vida. Então é isso. Então tem uma etapa do caminho em que a gente vai ouvir esse tipo de ensinamento para nos encorajar a sentar em silêncio e a meditar. A nos encorajar a dar uma freadinha na vida. Senão a gente vai dizer assim, não posso parar. Amado Mestre, suas palavras são profundas e lindas. Estou muito feliz em encontrá-lo. Que bom que você acredita nisso e pratica isso. Mas eu não posso. Eu tenho meus filhos para pagar a mensalidade. Eu tenho meu aluguel. Eu tenho o tratamento no dentista que eu preciso pagar. Eu tenho muitas coisas para fazer, eu não posso parar. Aí o mestre, por isso que ele vai ter que ensinar essas coisas. Ele fala assim, tudo bem, você vai continuar fazendo suas coisas, tá? Mas observe que as coisas estão se movendo desse jeito. E agora, se você quiser realmente se manter num lugar estável, mesmo quando as coisas passam, se você quiser ter uma alegria que não oscila mais com as coisas, uma alegria que não depende se você está casada ou não está, casado ou não está, se você está empregado ou não está, se a nossa aparência está indo bem ou não está. Se você quer encontrar felicidade e segurança que não dependa disso, então você pode seguir se movendo, mas agora você precisa desenvolver um olho mais profundo, para descobrir que você não é essas coisas que mudam. Você é o que está por trás disso e que pode experimentar isso. Tá? Aí a gente recebe esses ensinamentos e começa a praticar a meditação. Alguém aqui assim não conhece nada de meditação? Nunca ouviu nada? Sim? Não ouviu? Não? Tá bem? Tá certo. Então a meditação silenciosa, ela pode ser apresentada através de vários métodos. Então as várias tradições, elas vão falar da meditação sentado, meditação caminhando, meditação na oração, meditação observando a respiração. Tem várias formas. O ponto principal da meditação vai ser o fato de que nós precisamos desenvolver uma atenção interna. Porque é essa atenção interna que vai nos permitir olhar a vida de uma outra forma e vai nos permitir reconhecer quem nós realmente somos. Então a gente precisa desenvolver um olho interno. Um olho que tenha o mínimo de atenção. Então, ainda que a gente ache que a gente tem uma atenção, ao ponto da gente ler o livro até o fim, da gente desenvolver uma atividade até o fim, de ter a possibilidade de conversar com alguém, né, até o fim. A nossa atenção, ela não é contínua. A nossa atenção, ela
Se a gente observar quantas vezes a gente se distrai enquanto está escrevendo, digitando alguma coisa, conversando, a gente vai ver que a nossa atenção ela é muito falha. E que por ser falha, a gente não vê exatamente o que está acontecendo na nossa frente. A gente não faz as coisas da melhor forma, como poderia. Então a meditação, no nível bem assim, imediato, ela vai nos dar a possibilidade de nós sermos muito mais hábeis naquilo que a gente está fazendo. Nós vamos nos tornar pessoas muito mais atenciosas umas com as outras. Nós vamos nos tornar pessoas menos responsivas, menos impulsivas. Porque quando a gente vai praticar meditação, eu vou apresentar um método para vocês. Não é o único, mas é o método que eu pratico, é o método que funciona para mim e é o método que eu posso oferecer para vocês. Né? Se vocês tiverem dúvida, eu posso responder, né? Porque é algo que eu faço. Então, nesse método, o primeiro ponto é a gente saber parar com o corpo. Aí, a posição, né? A posição do corpo, como é que a gente vai parar? Ela pode acontecer de várias maneiras. Então, aqui a gente tem, né? Que a gente tem uma escola de yoga, que a Ângela está aqui, né? Ajudando as pessoas a superarem as dificuldades do corpo, justamente para isso. Embora a gente, eu falei várias vezes isso aqui, né, para os alunos, embora a gente venha aqui porque o fisioterapeuta falou, porque o ortopedista falou, né, ou porque o nosso psicólogo falou, né, para a gente conseguir um nível de bem-estar e saúde, na verdade, na essência, né, na tradição do yoga, é para nos colocar sentados. Então a gente vai, claro, vai melhorar a saúde, vai melhorar as nossas condições físicas, que vai nos ajudar, vai nos apoiar no mundo lá fora. Mas a essência de tudo isso é para nos colocar sentados. Então a gente vai fazer, existem centenas de posturas na prática de yoga, todas elas com um único propósito de nos colocar sentados. Não é incrível isso? Que a gente tem que fazer tantas coisas para poder ficar sentado, porque o nosso corpo está assim, é como o corpo de um macaquinho que não para. Porque se a gente parar para sentar uma primeira vez, o que vai acontecer é que a gente vai ver que ele não para. Ele coça, ele dói, ele quer se mexer, ele amortece, ele pula. Tudo isso também é automático, a gente não entende nem como, né? Eu decidi parar. Por que ele não para? A gente vai ver que está tudo meio separado. Eu tomo decisões, mas meu corpo não corresponde. Eu tomo decisões e as minhas emoções não correspondem. Então, a instrução primeira é assim, nós vamos fazer um trabalho para deixar o corpo mais calminho. Então, a gente pode fazer a prática de yoga, ou a gente pode começar a aprender a relaxar mais. Então, pode ter etapas antes do próprio sentar, que a gente vai fazer prática deitadinho, assim, para deixar o corpo mais relaxado. Porque daí para sentar, a gente pode sentar nessa posição, né? Encontrar uma almofada que seja confortável, né? Porque é importante que os joelhos, eles fiquem sempre mais abaixo do nosso quadril, né? Que é para a gente ter estabilidade. Muito difícil se a gente sentar aqui, né? O joelho muito em cima, que a gente vai se sentir jogados para trás. Então a gente vai receber instruções de como posicionar as nossas pernas, como posicionar a nossa coluna, para a gente poder ficar paradinhos. É muito importante sentar com a coluna bem elevada, alinhada. Então a posição das pernas, a gente pode variar. Ela pode ser assim, né, cruzada, como vocês estão. A gente pode sentar numa cadeira, né, como vocês estão. A gente pode sentar num banquinho. Muitas formas. As pernas não importam muito. O que importa é que a coluna fique alinhada. Porque a coluna alinhada, ela nos coloca num posicionamento de atenção mental. A gente se sente mais vivos quando a coluna está alinhada e o peito está aberto. Se a gente está meio assim, né? Aí fica tudo meio paradinho aqui, assim, a gente nem respira direito, né? Assim, curvadinho. Então, quando a gente alinha, abre. Aí aqui a gente tem vários exercícios de yoga também. Só para aprender a abrir o coração. Só
para deixar nossa coluna alta, elevada. E saber fazer essas coisas com o corpo vai ter um profundo impacto na nossa forma de se expressar. A gente encontrar as pessoas assim é diferente de encontrar as pessoas assim, né? Então, muito bonito isso. Todo trabalho que a gente fizer com o corpo vai mudar nosso posicionamento emocional e mental. Então, cuidem disso também. Cuidem como é que está esse corpinho. Porque a gente vai precisar dele para meditar. Não dá para jogar ele fora e dizer assim, agora eu vou meditar e você espera aí, tá? Fica bem quietinho porque agora eu estou meditando. Ele vai falar muito conosco durante a meditação. Então a gente precisa botar olho nele. Precisa saber organizar esse corpo. Aí a Ângela está aqui para isso, né? O primeiro ponto vai ser esse. A gente vai, primeiro, antes mesmo da gente conseguir entender a nossa mente na meditação, antes da gente conseguir entender as nossas emoções, nós vamos passar por uma fase que é só para domesticar esse corpinho, amansar ele. A gente vai passar um bom tempo para fazer com que o corpo aceite a nossa decisão. Agora eu vou ficar paradinho, tá bom? Nós, não só eu. Por favor, me ajude. Sem você, eu não vou conseguir fazer isso. Tá? Eu preciso dos meus pés, das minhas pernas. Eu preciso do meu tronco, da minha coluna. Aí, por um tempo, a gente vai fazer só isso. A gente vai parar com o corpo e vai sentir ele. Vai sentir como é que eu vou superar esse desconforto e esses impulsos. A gente vai, imagina, a gente vai decidir talvez 10 minutos. 10 minutos vai parecer uma eternidade no começo, não se preocupem, tá? Mas a gente pode se dispor 10 minutos diário. Isso não é nada, né? Mas vai fazer toda a diferença, toda a diferença. Então a gente decide ficar 10 minutos onde a gente não se mexe. A gente vai fazer esse voto, a gente vai sentir, vai começar a coçar, né? Aí a mão vai fazer assim, ó. Daí a gente vai dizer, não, volta, por favor, volta só mais um pouquinho. Aí a mão desce. Aí desce só mais um pouquinho, por favor. Aí, se a gente fizer isso, né? 50 vezes. Né? Não vai acontecer a magia, né? Do impulso passar, sem a gente precisar responder. A gente vai ver que a coceira passa sem ter coçado. Né? Que a ansiedade passou sem ter ido na geladeira. Né? Que o medo passou sem ter precisado telefonar para alguém. Né? Que a aflição, o medo, os impulsos, eles só se sustentam porque a gente responde. Então a gente vai descobrir isso, que a nossa prisão, as grades da nossa prisão, é a responsividade. É o fato de que a gente sempre faz a mesma coisa. Isso é como a gente vai domesticando um animal. É assim que a gente faz com a nossa mente, com as emoções e com o corpo. A gente faz a mesma coisa, aquilo fica implantado. É como a água, né? A água da chuva, de tanto caminhar, de tanto ela escorrer pelo mesmo lugar, daqui a pouco tem uma valeta. Como as formigas, de tanto trilhar num gramado enorme, está lá daqui a pouco, aqueles pezinhos delicados, né? Milhões de formiguinhas passando por ali. Daqui a pouco está lá, um caminho. E a gente faz a mesma coisa. De tanto eu me mexer de um certo jeito, daqui a pouco aquilo está automático. Nós temos um jeito de caminhar, um jeito de falar, um jeito de sorrir, as nossas caretas, nossas expressões, nosso tom de voz, tudo isso está marcado, tudo isso é assim um registro automatizado. Aí a gente não sabe fazer diferente, mas a gente pode, através da meditação, no primeiro ponto, apenas parando o corpo, apenas superando a impulsividade física. Daqui a pouco a gente percebe que pode fazer
outras expressões com o rosto, que a gente pode se mexer diferente, que a gente pode ter ritmos diferentes, que a gente pode descansar. No nível do corpo, a gente vai ganhar muitas coisas. E aí começa a cura, né? Tem muita coisa que a gente desenvolveu fisicamente, é porque não para. O que pode nos ajudar, né? Além do fato da gente sempre procurar entrar na meditação relaxados, não como se a gente fosse brigar com o corpo ou com alguma coisa, né, alienígena que está dentro de nós. Uma coisa que vai ajudar, por exemplo, é dar um foco para a tua mente, né? Que pode ser, no começo, só a respiração. A gente para e vai observar o ar entrando e saindo, procurando sempre fazer exalações longas. Então esse é um detalhe que vocês podem guardar na mente de vocês. Se vocês quiserem melhorar a respiração de vocês, se vocês quiserem mudar o ritmo, aumentar a capacidade respiratória, comecem pelas exalações. Comecem soltando o ar sempre um pouquinho mais, sem forçar. Mas cada vez que o ar sai, bota um pouquinho mais de ar para fora, procurando respirar pelas narinas, porque aí pelas narinas mexe com a nossa energia sutil, mais do que pela boca. Então, vocês estão paradinhos e na medida em que vocês querem pacificar o corpo, já começa a mudar a respiração. Aí mudando a respiração é algo íntimo do nosso corpo, completamente íntimo. Se a gente muda o padrão da nossa respiração, o corpo recebe isso como uma informação. Na verdade, tem duas coisas que o corpo recebe como uma informação, boas informações: respirar e sorrir. Se a gente respira bem, o corpo entende que está tudo bem. Se a gente sorri, ele entende que está tudo bem. Então a gente pode respirar e ter um sorrisinho secreto no canto dos lábios. Não precisa ser assim, nada escandaloso. Um sorrisinho assim, para dentro. Estou fazendo uma coisa muito boa? Que bom. Enfim, eu estou fazendo alguma coisa boa. Aí se você fizer isso, né? Você cuida da respiração fluida, mantenha o teu sorrisinho no canto dos lábios, mantenha o olhar suave. Você pode manter o olhar para baixo no chão, você pode manter ele à frente. Quando a gente está muito aflito, o olhar baixo nos acalma. Se a gente tiver muita sonolência e uma sensação de depressão, a gente ergue os olhos. Então os olhos têm isso, né? Os olhos também. Eles também estão profundamente ligados com o movimento da nossa mente e com o nosso estado mental, né? com o nosso estado emocional. Então, você regula a altura dos seus olhos. Vocês podem começar... De forma geral, é mais fácil começar com os olhos baixos, que a maioria chega assim mais agitado, né? Então, de baixo os olhinhos, suaves, né? Não é um olhar duro. Relaxa os seus olhos. Mantenha a tua respiração bem fluida, o ar saindo cada vez mais longo. Aí você vai soltando as tensões do teu corpo. Observe os impulsos que surgem sem se irritar com eles. Pensa sempre isso. Né? É como uma mãe querida ensinando os filhos também de novo, né? A escovar os dentes. Como é chato escovar os dentes quando a gente é pequeno, né? E a mãe vai lá e lembra. Escova os dentes. E a gente vai lá. Daqui a pouco, né, passa o tempo, não escovar os dentes é horrível, né? A gente passa mal. Então é a mesma coisa aqui. A gente vai assim como uma mãe, como um pai amoroso. A gente vai olhar para o nosso corpo como uma criança que não aprendeu a ficar parada. Né? A gente ensinou o nosso corpo a vida inteira a pular, a reagir. Se não é reagir, é se deprimir. A gente alimentou o corpo com esses dois extremos, né? Agora a gente está encontrando o caminho do meio. A gente aprende que é bom parar, e que depois pode se mover, e depois pode parar de novo, e depois pode se mover. E vai chegar um momento em que essa parada, ela vai superar o aspecto físico, e a gente vai perceber que esse estado de repouso, ele é interno.
E quando eu me levantar, eu não perco mais a meditação. Então, vai ter um estágio da nossa prática em que a meditação ela vai acontecer 24 horas. A gente se move num estado interno meditativo. Mas no começo não vai aparecer isso, tá? No começo vai aparecer assim, meditar e só estar parado. E ótimo, essa é uma etapa do treinamento. Então a gente vai, nesse primeiro momento, amorosamente acalmar o nosso corpo. Como uma criança, como um animalzinho que só sabe se mexer. Então, eu até falei isso no retiro, lá em Curitiba, nesse último fim de semana. Que maravilhoso se a gente pudesse ensinar isso para as nossas crianças, né? Desde pequenininhos. Parar, fica paradinho um pouco. Porque o que está acontecendo é que nós temos uma sensação que nós temos que estimular as nossas crianças. O tempo todo. Tem que oferecer coisas para eles. Eles têm que se mexer o tempo todo. Eles têm que estar interessados pelas coisas. Nos colégios, a gente já vê assim, como parece que existem uma filosofia, já precisamos preparar os nossos filhotes para um mundo competitivo. Olha isso. Coitadinhos. Não pode. Nós crescidos, nós não estamos felizes com isso. Por que a gente vai oferecer esse tipo de visão para eles? Não é justo. Então nós, como pais, como mães, como tios, como irmãos, nós que temos criancinhas em casa, a gente pode oferecer isso. Às vezes a criança está quietinha. Deixa ela quietinha. Não vai lá e diz, e aí? O que está acontecendo? Fala para a mamãe, vamos sair. A criança está paradinha e a gente começa a pular na frente dela. Calma. Que bom. Deixa ela quietinha. Deixa ela se manifestar. Deixa ela quietinha. Muito mais fácil se ela aprender isso desde pequeno, né? A gente adultos agora. Poxa vida, como é difícil parar esse corpo. A gente demora um pouco. Mas a gente não pode desistir. Porque a gente vai poder transmitir isso para os nossos queridos. Lá para os pequeninos. A gente ensina eles a ficar quietinhos. Eu contei uma história, né, que o próprio Lama Santen, que é o nosso orientador espiritual, né, ele contou como que as mães japonesas ensinam os seus filhos a meditar, né, as mães que meditam. Então elas entram num quarto e fecham a porta, né, isso bebezinho já. Elas ficam em silêncio e deixam o bebezinho ali. Elas não se comunicam com ele, elas estão em silêncio. Aí o tempo vai passando. Eu estou falando muito perto no microfone? Não? Tá bom? E o tempo vai passando. Então a criança vai ganhando meses, vai aprendendo a engatinhar. E a mãe, né, num determinado horário, ela vem e simplesmente senta. E a criança está ali. Aí ela se mexe, ela mexe com a mãe, mas a mãe não se mexe. A mãe não interage. E vai chegar algum momento, né, alguma fase da criança, que ela já entende que ela entra com a mãe no quarto, aquele momentinho que a mãe está sentada. Ela viu isso, né, desde os primeiros meses. Tem um momento que a criança senta. A mãe entra, senta, a criança senta junto. A mãe transmite isso. Então nós, como pais, né, a gente pode transmitir muitas coisas para os nossos filhos, coisas preciosas, né, que a gente aprendeu com os nossos ancestrais, que também vieram assim, um grande esforço para encontrar a felicidade, para se proteger, né, de todas as agressividades da vida. Isso tudo é uma herança, está tudo muito presente dentro de nós. Mas nós agora, nós estamos num tempo em que esse aspecto de sabedoria, ele está completamente aberto, como nunca antes. A gente olhar para o passado, essas instruções
instruções, elas eram secretas. Elas eram passadas assim, ó, no ouvido do praticante. Mestre para discípulo. Não era comum. Isso estava dentro dos mosteiros, né? Dos seminários. São coisas secretas. Olha o tempo que a gente está vivendo. Está assim, aberto. Livros, ensinamentos, mestres, grupos inteiros, né, de praticantes se fortalecendo nessa prática. Então nós, como pais, orientadores, cuidadores, se a gente receber isso, se a gente deixar que essa sabedoria se derrame sobre nós, agora nós podemos não só transmitir essa sabedoria do mundo comum, como a gente pode transferir essa sabedoria transcendente, a sabedoria que fala sobre aquilo que está além da vida e da morte. Não é? Imagina falar isso para os filhos. Imagina poder encorajá-los, né? Dizer, querido, não tenha medo. As coisas na vida passam. Vai ter momentos em que você vai se sentir extremamente feliz. Vai ter momentos que as coisas não vão parecer tão boas. Mas você não se preocupe. Porque o que você tem dentro de você é a garantia de que você vai ser sempre vitorioso. Você não vai ser vitorioso porque você tem dinheiro, porque você é inteligente, porque você é bonito. Você é vitorioso porque você é sábio, porque você é amoroso, porque você é justo, porque você sabe se mover no mundo adequadamente, porque você cuida dos teus irmãos. Isso é ser vitorioso. Esse é o tesouro de todos os seres. Não é dinheiro, não é carro, não é roupa, não é beleza, não é nada disso. Isso tudo é adorno. Isso é adorno para a nossa vida. Isso é para a gente poder caminhar pelo mundo, se comunicar, vivendo de forma simples. O nosso tesouro é esse que está sendo apontado. Nós nunca mais vamos nos sentir miseráveis. Nós nunca mais vamos sentir medo de que algo nos falte, de que alguém possa tirar algo de nós. Nós vamos nos sentir plenos na capacidade de oferecer qualquer coisa. É isso que a gente vai fazer nesse caminho tão simples que é encontrar o silêncio. Então, com coragem, a gente vai encontrar esse tempinho de 10 minutos, que depois vão passar para 15, que depois vai passar para meia hora, para 1 hora, de forma natural. O silêncio vai se tornar extremamente interessante, curativo, saboroso. A gente vai sentir falta. No dia que a gente não fizer meditação, a gente vai parecer que vai parecer que não escovou o dente, né? Como se a gente não tivesse tomado banho. A gente não fez aquela higiene interna. Então vai ser extremamente bom meditar. Então a gente estabelece os 10 minutinhos e aí o corpo devagar ele vai avançando. E ele vai se transformar agora num veículo de liberação do sofrimento e não mais de geração de sofrimento. Então, pacientemente, a gente vai superar os impulsos do corpo. E o corpo vai se tornando manso, dócil e uma boa casa para se viver. Uma boa casa para se viver. Quando o corpo ele for se tornando mais manso, o que vai acontecer é que nós vamos descobrir agora coisas sutis que se movem dentro. Como eu falei, a gente vai descobrir que nós temos sensações, emoções ligadas à nossa energia interna. Então a energia já é uma coisa mais sutil do que falar de corpo. Quando eu falo de corpo, todo mundo sente que tem, né? Quando eu falo que é difícil parar, todo mundo sabe.
Todo mundo sabe que é difícil parar. Mas quando eu falar de energia, isso vai parecer um pouquinho mais secreto. Não sei direito. Como assim? O que eu tenho que sentir? Então, quando eu falar de energia, eu vou dizer assim para vocês, quando o corpo ficar paradinho, agora o que vocês vão fazer é perceber como que vocês se sentem. Que sensações percorrem o teu corpo? Você está sentindo o teu corpo mais amplo, mais tenso? Você está com uma sensação de agitação, de energia baixa, uma depressãozinha, uma sensação gostosa, está tão bom aqui. Então, para a gente poder localizar a energia, o primeiro passo que ajuda é perceber que sensações eu tenho por dentro do corpo. Porque isso está ligado à energia. Se eu estou me sentindo tensa, é porque a minha energia não está fluindo. Se eu estou me sentindo aflita, é porque a energia está agitada, está trancada em algum lugar. Se eu estou sentindo que está gostoso, é porque a minha energia está fluindo, livre. Como sangue. A energia é como sangue que flui pelo corpo. Mas tem algo mais sutil que percorre canais sutis. Como o sangue percorre as veias, nós temos canais sutis que energia sutil que percorre canais sutis. Então tem uma fisiologia sutil que a gente não precisa acreditar também. Se vocês não quiserem acreditar nisso, também não precisa. Mas a hora que vocês olharem para as sensações de vocês vão ver que ela está ali, né? Vocês vão ver que tem. Vocês vão ver que se o corpo está parado, agora vocês conseguem se perceber. No primeiro momento isso também vai ser difícil, porque os nossos olhos estão sempre buscando coisas para fora. Aí a gente para e diz, eu acho que eu não sei como é que eu estou me sentindo. Não sei. Calma. Não desista. Porque isso é como visitar uma casa escura. Ela só está parecendo escura num primeiro momento. Eu entro numa sala escura, vindo da luz, eu não enxergo nada. Daqui a pouquinho as minhas pupilas começam a dilatar e eu começo a ver alguma coisa. Tem luz ali dentro. Só que eu estava com os meus olhos alterados. Então, quando a gente vai trilhar esse caminho para olhar para dentro, no primeiro momento vai parecer uma casa escura. Mas a gente tem que ficar ali paradinho, com paciência, se observando, o que for possível. Porque daqui a pouquinho a gente começa a ganhar olhos que percebem o mundo interno. Então, tenham paciência, sejam perseverantes. Eu peço isso para vocês, tá? Não desistam. Não achem que isso é impossível. Treinem. Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar mais vezes. E eu fico disponível para orientar vocês, a Ângela também, tá? Para tirar dúvidas. Porque tem que ter paciência. Isso não é rápido. Mas como eu falei, esse é o remédio definitivo. Por isso, agarrem nisso. Mesmo que seja difícil. Pior é ficar tomando remédio a vida inteira. Não tem como se livrar do remédio daí. Mas meditando, a gente se livra dos remédios. E tem a cura final. Agarrem isso. Isso não é comum. Acredite, eu não estou falando de coisas comuns para vocês. Guardem isso no coração. Mesmo que vocês achem que não é esse momento. Guardem. Talvez em algum momento isso seja útil. Lembrem disso. Tá? Se conhecer. Nós só estamos doentes porque nós não nos conhecemos. E por isso nós não sabemos como lidar com as nossas questões internas. E a gente pede ajuda para os outros. Nem sempre os outros vão poder nos ajudar, porque eles também não se conhecem. Tá? Então tenha paciência. Se no começo a casa parecer escura, continue olhando para ela. Nem que você passe meses só paradinho, respirando. Porque como eu falei, só isso, se vocês fizerem só isso, vocês vão ganhar a habilidade de superar a impulsividade. Vocês vão se tornar pessoas diferentes. As pessoas vão perceber isso.
Vocês vão ganhar muito. Aí com esse corpinho que vai ficando parado, é natural que vocês comecem a perceber movimentos internos, de sensações, emoções. Talvez a gente sente para meditar e esteja assim, ardendo de raiva. Aí a gente vai ver, em vez de ficar pensando na causa da raiva, fulano não podia ter me dito aquilo na frente dos outros. Que raiva! Que raiva! Sente isso. Em vez de a gente ficar pensando na pessoa, lembrando da pessoa, o nosso exercício vai ser esse. Agora eu estou parado e agora eu vou observar como é a raiva. Como é que a raiva se mexe no meu corpo? Aonde ela queima? Se eu ficar pensando na causa da raiva, eu alimento a raiva. E no momento seguinte eu pego o telefone e eu digo assim, ó, fulaninho, é o seguinte, isso que você me disse hoje no trabalho. E aí começa, né? A gente pode fazer, porque é assim, a gente pensa, a gente sente e a gente reage. Tá? Por isso que nós vamos trabalhar nesses 3 veículos. Porque a ação, a sensação de realidade das situações surge através desses 3 veículos. Eu penso, eu sinto, eu faço. Então, olha o que a gente está fazendo. Por isso que vai ficando óbvio, vai ficando muito claro. Isso é uma ciência. Né? Então, o primeiro momento, se eu entendo que eu penso, eu sinto, eu faço, e eu não estou em condições de mudar o meu pensamento, eu não consigo parar de pensar que essa pessoa é um lixo. Então, pelo menos, eu vou parar o meu corpo. Eu não vou pegar o telefone para dizer que ela é um lixo. Tá? Porque se eu parar o meu corpo, no momento seguinte, a minha emoção, ela não tem mais espaço. Eu falei para vocês, né? Lembrem, o que sustenta a nossa reatividade, o que sustenta, né, as nossas experiências, é a nossa responsividade. É o fato de a gente responder aquilo e repetir. Então, se eu não respondo, a minha emoção não tem como para onde ir. Ela não tem para onde ir. Então, se diante da raiva eu paro o corpo, eu não ligo para a pessoa, eu não falo, a raiva perdeu o chão. A raiva vai ficar ali dançando. É só isso. As emoções são só isso. Energia dançando no nosso corpo. Tá? Se eu não movo o corpo, e se eu, na minha meditação, eu tiro a historinha, isso é muito importante. Se a gente quer superar as emoções, eu preciso parar o corpo e eu removo o foco da minha atenção sobre a história que eu estou contando. Fulano é um lixo. Fulano sempre me expõe na frente das pessoas. Eu já falei para ela que eu não gosto disso. Se ela quer falar alguma coisa, que ela fale para mim. Por que ela fala isso na frente dos outros? A gente fica aqui, ó. Aí, isso também sustenta a emoção. Então, ó, o que eu estou fazendo? Olha que malandreza, né? Que malandragem. Eu paro o corpo e eu removo a história. E eu fico só com a sensação da raiva dançando dentro de mim. Então, se pela meditação eu já estava aprendendo a desenvolver a atenção mental na respiração, eu comecei a desenvolver um pouquinho de atenção mental. Esse é o ponto, eu preciso dirigir a minha mente para onde eu quero. Então agora eu posso dirigir a atenção da minha mente para a minha sensação. E eu fico paradinho ali, respirando, sem dar vazão para as histórias da mente, sem mexer meu corpo, só respirando. Daqui a pouco a raiva passa. Porque a essência da raiva é só um padrão de movimento interno. Não tem raiva dentro da raiva. Não tem raiva. A raiva, ela é um conjunto de elementos. Ela é um conjunto de reações físicas. Ela é um conjunto de reações
emocionais e energéticas, e ela é um conjunto de pensamentos. Aí eu junto tudo isso e eu tenho a experiência da raiva. Então isso é maravilhoso, isso é um super remédio. Então eu não preciso mais agora mudar de emprego, eu também não preciso ir lá falar com o chefe que ou eu ou ela. E se ela fica aqui, eu vou embora. Você me passa para um departamento, porque não dá. Então, esse é o ponto da meditação. Eu não vou mais agora ficar mexendo no mundo, removendo coisas que me prejudicam, agarrando coisas que me dão alegria. Agora eu vou perceber que tudo o que eu estou vivendo depende desse mundo interno. Se eu sinto raiva, é porque estou alimentando um mundo de raiva dentro de mim. Eu tenho pensamentos a respeito das pessoas que estão ligados à minha energia, às minhas emoções, e aí eu tenho reações físicas, atitudes. Quando eu mudo tudo isso, eu mudo o mundo lá fora. A gente não precisa mais acreditar na raiva. Eu não preciso ter raiva das pessoas. Quando eu aprender a lidar com a minha raiva, eu vou entender a raiva dos outros. Eu vou entender que a raiva surge porque as pessoas não se conhecem, porque as pessoas não entendem como a realidade surge. Eu vou entender que a raiva tem origem numa profunda ignorância. Como é que eu não vou perdoar os outros porque eles têm raiva? Se eu entendo a minha raiva, se eu curo a minha raiva, está todo mundo perdoado diante de mim. Os meus olhos, eles naturalmente perdoam. Porque eu sei que o outro não está sabendo o que fazer. O outro está fazendo o que ele pode. Ele está sofrendo. Se eu sentei para meditar e eu vejo como é desconfortável sentir raiva, quando eu vejo alguém com raiva, eu sei que aquilo está queimando dentro dele. E eu tenho certeza que ele não queria estar sentindo aquilo. Eu tenho certeza que ele daria tudo para não estar sentindo raiva. Então, aprender a lidar conosco, aprender a conhecer esse mundo interno, aprender que nós podemos mudar esse mundo interno, e que esse mundo interno, ele se derrama nos aspectos externos, criando a realidade. Quando eu aprender isso, eu entendo todo mundo naturalmente. Eu não vou mais sentir raiva dos outros. Eu só sinto raiva dos outros porque eu não entendo nada. Eu acho que todo mundo tem que me tratar bem. Eu acho que eu só tenho que estar em lugares onde as pessoas me aplaudem, me agradam, me amam. Quando a gente aprender isso, nós estamos liberados para andar em qualquer lugar. Nós vamos sentir um profundo destemor, porque a gente sabe que as pessoas não têm o poder de nos agredir. Porque agora nós conhecemos a nós mesmos. Eu sei que o que eu estou vendo fora está dentro. Eu não preciso mais escolher onde eu vou andar. Eu não preciso mais escolher os meus amigos. Eu entendi todo mundo, porque eu entendi a mim mesma, eu entendi todo mundo. Porque eu me curei, agora eu quero ajudar os outros a se curarem também. O mais rápido possível. Então, isso é uma outra coisa, não esqueçam. Então tem um ensinamento muito elevado, que não é simples de entender, mas ele precisa ser comunicado porque é possível compreender. O mundo externo é inseparável do mundo interno. Isso se chama coemergência, coisas que surgem junto. Então, o observador que está por trás dos nossos olhos é inseparável daquilo que ele está vendo. Aí a gente pode fazer uma investigação simples. Nas nossas vidas. A gente pode ver coisas que mudaram na nossa frente sem que elas próprias tenham mudado. Pessoas que eram inimigas e se transformaram em amigas, ou o contrário. Lugares que eram desinteressantes, de repente a gente está lá trabalhando e está achando o máximo. Coisas que a gente não conhecia, que nós fomos apresentados e aquilo começou a parecer brilhante.
Então, as coisas externamente, elas não mudaram. Mas teve alguma coisa aqui dentro que mudou. Um outro exemplo que a gente pode pegar, né, que é muito prático, muito rápido. Essa sala, né, eu já dei esse exemplo em outros momentos. A sala que nós estamos vendo aqui, ela é uma experiência interna. Não tem como dizer que a sala que eu estou vendo é a sala que cada um de vocês está vendo. Vou falar da minha situação, né? Eu vi essa sala antes de ela ser alugada, né? Então eu vi essa sala quando ela ainda era uma sala comercial. Onde aqui teve reunião do Partido Verde, estou contando para vocês. Então aqui se reunia a Bernadette, né? O Mário, com as pessoas do partido. É lindo pensar, né, que essa sala foi sempre assim um lugar de conspirações. Bonito, né? Porque a gente também está conspirando aqui, né? Conspirando para o bem. Né? Como eles também tinham essa aspiração. Aí, então, que sala que eles viam? Aqui não tinha uma sala ainda de prática de yoga, não tinha uma sala de meditação. Por exemplo, a Bernadette e o Mário, eles construíram esse prédio. Eles têm outra memória, uma outra visão. Quando eles olham para isso, eles não estão vendo apenas tijolos, um teto, um piso. Tem todo um mundo por trás que se derrama através dos olhos. Quem pratica yoga aqui tem uma outra experiência desse lugar, pelas experiências que já viveu aqui dentro. Quem nunca esteve aqui e chegou hoje pela primeira vez, está vendo outra sala, através das suas memórias. Então, nós temos um mundo, uma visão de mundo completamente referenciada. Nós não temos um olhar muito original para as coisas. A gente está sempre vendo o nosso passado. A gente está sempre vendo alguma coisa e associando aquilo com algo do passado. Essa sala aqui, puxa, parece consultório. Ou a gente entra aqui e a gente se limita a dizer gosto ou não gosto. E nem se pergunta por quê, né? Mas é porque o gosto está referenciado com experiências passadas. Eu gosto de sala azul. Que lindo isso aqui. Eu não gosto dessa sala. Está meio frio esse ambiente, não sei. Eu não estou olhando para o lugar. Eu estou olhando para as minhas memórias. Eu estou olhando para o meu conteúdo interno. Eu estou olhando para os meus pensamentos. Eu estou olhando para as minhas emoções, se eu gosto ou não gosto. Eu estou avaliando tudo assim. Eu não estou olhando para as coisas. Até porque não tem nada externo mesmo. Tem sempre um mundo coemergente. Então nós vivemos num mundo... eu falei para vocês, né, que eu ia falar uma coisa mais sutil adiante, né? Então, quando as coisas mudam, lembra que eu falei? Quando as coisas mudam, quando as coisas se desfazem, esperem um minutinho antes de vocês se reconstruírem. Esperem um minutinho antes de vocês irem para o momento seguinte. Esperem um minutinho antes de vocês saírem correndo para fazer alguma coisa, né? Quando vocês estão no meio de uma transição, fica quietinho. Repousa nesse lugar de disponibilidade, onde você poderia fazer qualquer coisa. Você poderia escolher qualquer coisa. Inclusive ficar em silêncio mais um tempo. Então a meditação vai nos dar a possibilidade de ficar nesse lugar de disponibilidade. Nós vamos começar a gerar um distanciamento dessa agitação física, um distanciamento das nossas emoções, dos nossos padrões mentais, e daqui a pouco nós vamos nos descobrir num lugar muito silencioso, onde nada vai estar acontecendo. Os pensamentos vão diminuir, as emoções vão passando, o corpo com o tempo vai ficar extremamente dócil e confortável, e a gente vai sentar quietinhos, com uma sensação de que não tem mais nada para fazer. Porque nós vamos começar a acessar uma região muito sutil, aonde nós realmente existimos, aonde nós vamos nos sentir completamente vivos, conscientes. Então a gente não morre por não ter impulsos, a gente não morre porque não está fazendo nada. Nessa região de silêncio, a gente vai sentir um brilho ali dentro, uma vivacidade,
uma consciência sem limites, uma consciência que não tem nome, uma consciência que não tem aparência, uma consciência que não tem memória, que não tem futuro, uma consciência viva, que é capaz de fazer qualquer coisa, que ela pode se manifestar como um ser humano, num corpo, mas que ela não passa a ser isso, ela continua livre, mesmo dentro de um corpo humano. E se essa consciência no corpo humano, ela consegue permanecer clara, sem se confundir com as aparências, com as experiências, com as emoções, essa consciência clara, ela pode se manifestar lúcida, através de qualidades profundas de amor, de compaixão. Então, se nós acessarmos esse lugar, porque agora a gente compreendeu, né? A gente compreendeu que não tem um mundo fora, que não tem uma realidade externa final, mas que tem dentro uma disposição para criar aparências, criar experiências, criar inclusive uma noção de identidade. A meditação vai nos oferecer esse olho, porque a gente, diante das experiências, a gente vai parar. Se a gente para e não responde, daqui a pouco a gente vê as coisas mudando. Eu mudei dentro, as coisas mudaram fora. Então eu começo a descobrir que a realidade ela é sutil, ela não é física. Nós não temos os olhos neutros. Nossos olhos são profundamente contaminados. Eles dão significado para as coisas. Então, tudo isso é a descoberta de um mundo sutil. Se isso tudo acontece no espaço sutil, é isso. Existe um espaço sutil. O espaço da mente. O espaço da mente onde nós existimos. Onde está a nossa consciência. Aí nós vamos começar a nos relacionar com esse espaço. Então imagina assim, ó, quando a gente começar a sutilizar o corpo, a energia, a gente ficar mais paradinho, vai ter um momento da prática que a gente vai poder olhar para os pensamentos e vai perceber que eles são pura névoa, que eles correm livres por um espaço que eu não consigo localizar isso com os meus olhos físicos. E se eu falar para vocês, olhem para o seu pensamento, agora me digam aonde ele está, me diga aonde ele acontece. A gente não consegue localizar isso. E está bem, porque não tem como localizar. Mas ele existe. Ele existe. Então, esse espaço está além dessa nossa noção de mundo físico. Mas é ali que nós existimos. É ali que nós criamos os mundos. Então é ali, quando a gente superar todos os impulsos do corpo, superar as emoções, e a gente começar a entender como a mente funciona, daqui a pouco eu deixo que a minha mente comum descanse num espaço muito amplo. Aí nós nos descobrimos existindo nesse espaço amplo. Então eu estou falando isso só para relembrar como é que a gente vai se descobrir nesse espaço de pura consciência, onde nós vamos poder olhar para as pessoas sem congelá-las com os nossos significados, sem a tendência de construir mundos ilusórios, mundos restritos, né? Minha família, meu emprego, minha araucária querida, né? Isso tudo é conceito, isso tudo é mente criando, né? A gente passa a ver e acreditar. Então eu só estou falando isso, né? Porque a gente, em algum momento da meditação nós vamos encontrar esse lugar sutil que a gente não precisa mais sair dali, né? Que foi a pergunta daquela mocinha ali, que eu não sei o nome, né? Ela não está aqui agora, mas ela perguntou isso, né? E eu falei que quando a gente encontrar esse lugar é definitivo. Esse lugar a gente não perde mais. Mundos transitórios, por exemplo, o mundo da raiva, o mundo da alegria, da felicidade, né, condicionada, esses mundos são transitórios, não tem como permanecer neles. Eles passam, né? Mas esse espaço sutil, quando eu descubro, ele eu não perco mais. Porque é desse espaço que os mundos condicionados surgem. É desse espaço que os pensamentos surgem, que
que a nossa ideia, né, de identidade, de mundo pessoal, de vida pessoal surge. Então, nesse espaço a gente descansa. E aí, desde esse espaço, a gente tem um corpo físico ainda, né? Eu não morri, mas eu estou completamente lúcida agora. Aí quando eu me mover, quando eu encontrar as pessoas, é para comunicar isso. Eu vou olhar todas as dificuldades, o sofrimento das pessoas, mas porque eu estou fora dessa bolha, né? É uma bolha. É como um sonho, né? Quando a gente dorme à noite, a gente sonha, não sonha? E aquilo parece completamente real. A gente esquece dessa vida. Como é que isso é possível? Passa horas sonhando, completamente esquecidos de quem nós somos. Se esquece dos filhos, se esquece dos pais, do marido, do trabalho. Outra pessoa lá dentro. E aquilo é completamente real. A gente reage, a gente sente. De manhã a gente acorda e aquilo... Puf. Quando a gente acorda, a gente entra numa outra bolha de sonho. É igualzinho. Acreditem que é igualzinho. A gente poderia ver, se não fosse isso, se a nossa experiência de mundo não fosse uma bolhazinha pessoal, como o sonho da noite, nós íamos ver a mesma coisa. Todo mundo ia ver igual. Todo mundo ia ser igual. Porque nós habitamos bolhas de sonho diferentes, nós somos capazes de entrar nessa sala e ver coisas diferentes. Se viesse agora aqui nessa sala um eletricista para consertar uma lâmpada, que ficou bem bonita, Angela. É lindo isso. Ele não ia ver nada aqui dentro que não fosse o aspecto elétrico dessa sala. Ele ia ver outras coisas. Ele não ia ver o tatame sagrado, ele nem ia tirar o sapato, ele ia entrar de sapato aqui. E a gente não precisa culpá-lo, a gente não precisa puni-lo. Você entrou de sapato aqui, você não sabe, isso é um sacrilégio. Você vai ter que se confessar agora. Não, a gente não precisa fazer isso. A gente faz isso com as pessoas, né? Mas não precisa. Sabe por quê? Porque a gente entende as bolhas. Na bolha da pessoa, na bolha pessoal, naquilo que ele está enxergando. Isso aqui é um piso comum. Porque sala de yoga, eu nem sei o que é isso. É uma seita. A gente escuta isso, é uma seita. Não é nada que é uma sala de ginástica. A gente fala assim, né, para acabar com qualquer... Né? Não tem nada. Não se preocupa. Está perdoado. Não tem... Mas a gente pede para a pessoa tirar o sapato, numa condição dessa ele vai achar estranhíssimo. A gente até pede, né? Para não sujar, pelo menos. Mas se ele entrar de sapato, ele está perdoado. Porque dentro do mundo dele faz sentido entrar de sapato. Por isso que a gente vai perdoar as pessoas. Porque dentro do mundo delas, elas fazem o que é lógico para elas, o que é coerente dentro daquilo que elas aprenderam, que elas estão vendo, a partir do que elas sentem. Se a gente está dentro de bolhas, é por isso que a gente se desentende. Porque na minha bolha não cabe ele entrar aqui de sapato. Por isso a importância de eu descobrir um lugar onde eu não preciso estar dentro de bolhas. Eu posso estar livre desses referenciais. O referencial de uma sala de yoga, ele é relativo. Semana que vem a Ângela encontra uma sala o triplo desse tamanho, ela vai embora. Ela não vai pensar duas vezes. Ela precisa de uma sala maior. Não é? Quem souber de uma sala 3 vezes maior que essa, não avise. O que vai acontecer? Ela vai pegar os tatames, as almofadinhas. Ela não vai achar que agora ela precisa carregar essa sala e colocar ela em outro lugar, dentro de um outro lugar, porque a sala de yoga não está aqui. A sala de yoga não está no tatame, não está no armário. Sala de yoga, isso aqui é só borracha. Borracha. Tijolo, tinta. Mas tem uma coisa mais sutil, mágica que acontece. A gente vem e começa a colocar, né? Encaixar. Daqui a pouco a gente faz plim, plim. Sala de yoga, não está linda? Que mágica. A gente faz isso. A gente compra um apartamento e no primeiro momento aquilo não é muito humano, né? A gente acha assim, nossa, não tem graça nenhuma. É só um apartamento.
Aí daqui a pouco a gente começa a botar um olho diferente ali. Não, agora é o meu apartamento porque eu assinei o contrato. Aí a gente troca o piso, muda a cor das paredes, coloca os quadros. Daqui a pouco a gente diz, aqui é a minha casa. E a gente passa a gostar daquele lugar. E a gente começa a dar significado para aquele lugar. Mas isso é mágico, isso não é físico. Não está nas paredes. Por isso que eu falei que a gente precisa desenvolver esse olho lúcido para entender como a realidade acontece. Não se preocupe quem está ouvindo isso pela primeira vez também, tá? Não se preocupem, porque isso é realmente muito sutil. Mas isso é possível de ser compreendido, praticado, realizado e vivido. Isso é a liberação de todo sofrimento. Como eu falei agora, se alguém entrar de sapato aqui, eu não vou ficar perturbada, porque eu entendo os mundos particulares. Eu sei que os significados são relativos. As coisas não são absolutas. Quando esse olho surge, é sinal que eu não estou dentro de uma bolha, que eu não estou apoiada em referenciais relativos, e que por isso eu naturalmente estou nesse lugar sutil. Esse lugar não pode ser visto, mas eu sei que eu estou ali a partir do que eu vejo. Então não se preocupem, pensar assim, que lugar é esse? Eu vou ver purpurina? Eu vou ver luzes de arco-íris? Hoje de manhã cedo tinha arco-íris no céu, eu soube. Eu não vi, mas postaram no Face. Lindo, né? Mas não se preocupe, porque não é isso que a gente vai precisar ver, né? Purpurina, músicas celestiais, asas, uma coisa perfeita. Não é isso. Os nossos olhos lúcidos, quando a gente chegar a isso, vão ser a prova final de que a gente está nesse lugar, sem precisar vê-lo. E com esses olhos, tudo vai nos parecer perfeito na sua imperfeição. Porque agora eu sei que tudo isso é criado mentalmente. Que isso surge pelo brilho dos olhos das pessoas. Por isso é perfeito. É perfeito porque as pessoas são capazes de criar aquilo que elas quiserem. Coisas boas ou coisas ruins. Elas criam isso. Não é que o mundo seja imperfeito. Não há um mundo onde tem pessoas que são perfeitas e boas, pessoas que são imperfeitas e más. Dentro dessa visão, dessa perspectiva do absoluto que eu estou falando para vocês, não existe bom ou mal. Os extremos acabam. Eu entendo que as pessoas criam realidades relativas. E nessas realidades, o bom e o mal é muito claro. Né? O exemplo do eletricista. Se eu crio uma bolha de uma sala de yoga perfeita, é muito bom que todo mundo entre descalço e que todo mundo entenda que aqui é um lugar sagrado. É muito mal se alguém entrar aqui de sapato, fumando, sem enxergar o que se faz aqui. Né? Então, dentro de um mundo relativo, eu tenho uma visão relativa, tenho um comportamento relativo, eu tenho extremos bem claros. Eu sei quando as pessoas me ajudam, quando elas me atrapalham. Agora eu estou dando passos para trás. Eu estou freando esse processo. Porque isso nos escapa, porque nós somos responsivos e acelerados. Eu falei para vocês, as grades da nossa prisão vêm da nossa responsividade. Porque a gente olha muito rápido, reage muito rápido, acredita no que está vendo. Assim, né? Por exemplo, a gente fecha a porta e de repente tem uma corda enrolada atrás da porta. Por um instante, nosso olhar rápido vê uma cobra. E a gente pula. Aí a gente para um pouquinho. Eu sou uma cobra. Então, quando a gente viu, é só uma corda. Eu sou uma cobra, né? Imaginei. Bonitinha. Achei que era coisa pior. Que horror. Então, o que nos faz? O que possibilita o engano? Quando eu olhei para a corda e vi uma cobra, eu vi uma cobra. Tanto que meu corpo, ele teve todos os impulsos e reações de quem viu uma cobra. Porque eu vi uma cobra. É possível se enganar.
Aí eu parei um pouquinho. Uma corda. Né? Aí a mesma coisa para tudo que a gente está criando. Daqui a pouco a gente não está mais vendo as pessoas como pessoas que nos amam ou nos odeiam. Eu parei, eu me entendi, eu sei como as coisas surgem. Agora eu olho para as pessoas como seres que merecem o meu cuidado, porque elas não sabem o que estão fazendo. Elas estão confusas, ignorantes de tudo. Eu preciso amá-las, cuidá-las. Então todo esse processo da meditação é para nos desacelerar e nos colocar de novo nessa condição de sabedoria. Então a gente não precisa se contrapor ao mundo, não precisa achar que o mundo está errado. A gente só precisa iluminar as coisas, sem mudar nada. Não precisa se separar, não precisa mudar de emprego. Ainda que mais adiante a gente possa achar que isso seja necessário, mas que venha de um lugar de lucidez. Então, não tenho pressa nenhuma de fazer nada nesse momento, porque agora esse é o momento de não fazer nada. É de sentar para não fazer nada. É de sentar para encontrar conforto nesse parar. Para perceber que parar é bom, profundamente bom, sem medo. Sem medo de que alguma catástrofe vai acontecer porque vocês estão parados. Se a gente morre, a vida segue. Os nossos lugares, eles cicatrizam rapidinho. Muito importante lembrar isso. Isso não é desamor. Não é que as pessoas não nos amem e por isso elas nos esquecem. É porque é natural que a vida siga. Natural. Tudo vai cicatrizando. Então a gente não precisa ficar preocupados que o mundo vai cair porque eu estou meditando, né? Isso é muito autocentramento nosso. Nós não somos tão importantes assim. Nós podemos até ser importantes, mas nós não somos indispensáveis. Nós não somos o centro do mundo. Então se acalmem nesse sentido assim de que se vocês não estiverem lá, nada vai andar. Se vocês não estiverem lá, as coisas não vão ser bem feitas. E se acalmem também assim no sentido de que a vida lá fora está acontecendo e eu aqui estou ficando empoeirado. Todo mundo vai me esquecer. Não. Essa noção do mundo, que o mundo é brilhante, isso é um mundo interno nosso também dizendo essas coisas. Não tem nada acontecendo lá fora. O mundo é separado da nossa consciência. Quando a gente parar para meditar, o mundo correspondente à nossa consciência, ele também para. E é isso que tem que acontecer. Porque nesse lugar de sabedoria, não tem mais uma noção de mundo lá fora. Não vai ter. Você vai estar sempre nesse lugar extremamente amplo. Você vai se sentir em paz, enfim. No mundo dos homens, em paz. Nós já estamos aqui nesse lugar. Já estamos. Só não está vendo. Porque a gente está usando o potencial desse lugar para criar as nossas bolhas de sonho. A gente está nesse lugar. Isso é lindo. Então, uma vez nesse lugar, por isso que eu falo, não tem esforço, porque ele é natural. As nossas ideias sobre o mundo pessoal e uma identidade pessoal, isso aqui não é natural. Isso é artificial. Isso exige esforço. Porque uma vez que eu me diga fulana de tal, eu tenho que agir como fulana de tal todos os dias, porque senão os outros não vão ver fulana de tal em mim. Aí eu estou presa nisso. Onde é que eu estava com a cabeça quando eu inventei de me dizer isso? Agora os outros também acreditam que eu sou isso. Estou danada, lascou-se tudo. Cansei, não quero mais ser isso. Daí os outros também não nos deixam morrer, né? Não quero mais ser isso. Não, mas você é isso. Eu mudei. Não, você não mudou. Pode acontecer isso também, né? Da gente mudar e os outros não conseguirem ver a nossa mudança. Também não tem problema. Fica quietinho. Vai fazendo as coisas. Daqui a pouco eles também percebem. Mas essa artificialidade das identidades, da necessidade da gente se construir com nome, endereço, CPF, tudo isso não tem importância nenhuma. Tá? Isso
Tudo faz parte do mundo relativo. Então, viver no mundo relativo não tira, não remove essa condição do absoluto. Está ali, está disponível. O relativo só é possível porque tem esse absoluto possível. Posso criar as coisas, só que depois eu esqueço que eu criei. A gente perdeu esse lugar de criadores da realidade. Fazendo essa prática, a gente vai reencontrar esse lugar. Nós criamos a realidade, juntos uns com os outros. Mas a gente cria as realidades. E depois também passa. A gente cria a realidade de uma festa, não vai ficar apegado à festa. Não vai conseguir passar uma semana inteira em festa, né? A gente sabe que aquilo é passageiro. Mas não são só as festas que são passageiras. Cada segundo é passageiro. Cada momento de existência da nossa identidade é passageiro. Qualquer coisa, tudo é passageiro. Então a gente vai relaxar, vai deixar realmente que o relativo flua. Vou mais controlar as coisas. Desde esse lugar, tudo é bom, tudo é oportunidade, todos os encontros são bons. É um lugar de profunda disponibilidade. Uma delícia isso. Se a gente não encontra esse lugar, se a gente não tem esse olho de sabedoria, se a gente não está pacificado internamente, a gente vive controlando as coisas. Ai, que duro isso, né? Controlar as condições. Aí a gente se desgasta, a gente adoece. Pode até morrer por causa disso, excesso de controle. Aí não precisa mais. Eu vim aqui para dizer isso. Não precisa mais. Que alívio. Enfim. Que bom. Eu vou deixar aberto para perguntas agora. Porque eu não sei se eu falei grego aqui também, né? Aí é bom vocês perguntarem se alguma coisa não ficou clara, se nada ficou claro. E se vocês também acharam que isso é muito fora da casinha, podem falar também, tá tudo aberto aqui. Ai, certo. Eu. Você, Lívia, que deu olhando lá fora. Qual a frequência para se meditar durante o dia? E se a gente medita com os olhos abertos ou com os olhos fechados? Isso. Bom, em termos assim, de frequência diária, todos os dias, muito melhor, né? Mas qual o melhor horário? Isso. Da manhã? Aí, eu prefiro assim, não dizer... eu posso até dizer o que é ideal, mas eu não quero que vocês fiquem presos a isso, porque vocês têm uma rotina. Aí vocês precisam adaptar isso à rotina de vocês. De manhã cedo é um horário maravilhoso, né? Antes que tudo comece. Porque aí a gente tem a capacidade, a possibilidade de dar os primeiros passos do nosso dia com essa informação. De não precisar acelerar, de olhar para dentro, de saber, de lembrar, né, que a realidade é criada com os nossos olhos, então é melhor que eu fique mais calminho. Então a gente vai acordar dessa maneira. Se não é possível, né, por alguma razão, a gente pode meditar no final do dia, antes de dormir. Que também tem sua dificuldade, porque a gente chega cansado em casa, né? Então a gente precisa testar. Eu aconselharia isso, testem os horários de vocês. Tentem de manhã, tentem à noite. Se puder, façam os dois. Seria maravilhoso, né? Começar o dia assim e terminar o dia assim. Porque a gente começa desenvolvendo essa motivação de dar esses passos mais tranquilos, de olhar a realidade de um outro aspecto. E a gente termina o dia fazendo essa limpeza também, liberando tudo o que aconteceu. Como quem toma um banho por dentro. E o tempo, né? Eu falei 10 minutos.
entre 10 e 15 minutos para começar. Expandindo isso, se possível, para 40. 40 é um bom tempo. Começa com 10, 20, 30. Esse tempo ele vai aumentar, por isso não se forcem. Vocês não precisam machucar o corpo, não precisam se julgar. Não sejam duros. Realmente não sejam duros, porque a gente tem sido muito duros com nós mesmos. Já. Mansos. Sejam mansos, amorosos, como quem está oferecendo um remédio para o filho. Então, começa relaxado. Se vocês... eu proponho aqui para a Ângela, né, um trabalho, um dia, para quem está aqui na sala, em especial, que ouviu essas instruções. Um dia, se vocês quiserem, vocês marcam um encontro com a Ângela aqui, uma prática, em que ela possa ensinar algumas coisas para vocês relaxarem o corpo. Você ensina isso, Ângela? Certeza. Tá? Coisas simples que vocês possam fazer para relaxar. Como é que vocês podem perceber o corpo? Porque daí vocês podem, antes de sentar, fazer um pouco, para começar deitados, sem dormir, tentando não dormir. Porque aí vocês começam primeiro se desmanchando. Porque aí se você aprende a relaxar, deitadinho, aí você vai sentando devagarinho, como quem não quer acordar a mãe, o filho, né? Alguém assim, bem quietinho assim. Aí você traz essa experiência de relaxamento para o teu sentar. Muito mais fácil superar a responsabilidade, porque você está relaxado. A responsabilidade por si é tensa, né? Cada resposta ela tem uma tensão junto, porque eu quero alguma coisa, eu tenho medo de alguma coisa. Então, relaxar, olha, esse é um outro salto. Relaxar, ele é o resultado natural da prática. Esse lugar sutil que eu falei para vocês, ele é um lugar de profundo relaxamento. Como eu não estou dentro de mundos ilusórios, controlando coisas, eu estou nesse lugar sutil, eu encontro o relaxamento supremo. Então a gente pode ir lá na base buscar o relaxamento. Então, pegue o resultado e já pratique isso. Você vai encontrar o relaxamento, começa por ele. Começa relaxado, descansa teu corpo. Aí vai superando a responsividade, cuidando da respiração, fazendo exalações longas, dirigindo a atenção da tua mente. Lembre-se, é importante, não deixa a tua mente correndo louca. Senão vai ser difícil, tudo fica mais difícil. Tudo começou com isso. Tudo começou com uma mente que está louca. Então, quando você sentar paradinho, traz a tua mente junto, pacientemente, leva ela para a respiração. O ar entra e você sabe, o ar sai e você sabe como você respira. Você observa como essa respiração muda o teu corpo, como essa respiração apoia o teu relaxamento e como ela sustenta a atenção do teu olhar. Então é um olhar sutil que está surgindo. Aí você vai fazer isso por 10 minutos. Pacientemente. A nossa mente louquinha não vai gostar. Aí não conversa com ela, tá? Segredo, não conversa. Ela vai dizer assim, isso aqui é loucura. Tá ficando louca? Fica parada. Que horrível. Ela tá falando. E vocês, silêncio. Se vocês falarem com a mente, ela não para. Esse é o segredo. Não fala. Deixa ela falar, mas você não fala. Como é que você não fala? Deixa que o pensamento passe. Porque ele passa. A gente só tem uma sensação de pensamento contínuo porque a gente está olhando. Mas se você olhar para o primeiro pensamento que surge direto para ele, ele desaparece. Não tem pensamento contínuo. Tem um borbulhar de pensamentos. Só que é tão rápido, a nossa mente é tão rápida, que eu não vejo que entre um borbulhar e outro, eu posso ficar quieta. Eu posso ver espaço. Não que dentro do pensamento não tenha espaço, é a mesma coisa. Mas tem um momentinho que a manifestação da mente, ela repousa. Tá? Então,
Então se acalme, deixe que eles passem. Constantemente observe a respiração, sem julgá-la. Não precisa pensar, tá boa, tá ruim, gosto, não gosto. Evita a mente. Você quer só sentir agora. Quer sentir teu corpo. Quer sentir como que a respiração te apoia. É natural que se o teu corpo ficar calmo e através da respiração você equilibrar a tua energia, as tuas emoções, a mente não tem para onde ir. A mente não tem pernas. Ela só tem olhos, por isso ela corre. As pernas da nossa mente são a energia e o corpo que corre. Se o teu corpo não corre, se a tua energia não corre, tua mente não corre. É natural. Rápido. Começa pelo corpo. Equilibra a energia. Tua mente vai se acalmar. Você não precisa nem brigar com ela. Você não precisa nem falar assim, fofa, cansei de você. Descobri, me contaram que você só me traz problemas. Que você não sou eu. Fofa. Fofa, querida. Então, ó, tô meditando. Chega. Não vai dar. Ela vai dizer assim, sério que te falaram isso? Oh, meu Deus. E eu que te cuidei sempre. Nós somos uma só, querida. Que balela isso que te contaram. Vamos seguir a vida. As coisas não devem bem certo agora, mas tem outras coisas para você fazer ainda. Vai ficar aí parada, tonta. Não conversa com ela. Ela não vai parar. Ela vai falar um monte de coisas para você também. Porque ela falando para ela mesma. Tá? Então, a nossa prática não é com ela. Tá? A nossa prática é dirigir a atenção do nosso ser